Olá! Estamos na nossa aula 6 de piscicultura, é a nossa penúltima aula, né? Hoje nós falaremos um pouco sobre a reprodução dos peixes. E o objetivo é que ao final dessa aula vocês reconheçam a reprodução natural e a reprodução artificial dos peixes e que vocês consigam identificar a técnica de hipofização, que é uma técnica de reprodução artificial dos peixes. Bom, a reprodução dos peixes se dá de duas formas. Pela reprodução natural, que como o nome já diz, ocorre naturalmente, sem a intervenção do homem, pelo cruzamento das espécies, e a reprodução artificial, onde há a participação do homem. Então, na reprodução artificial há uma indução à reprodução. Nós vamos explicar isso melhor um pouquinho aqui na frente. O sucesso da reprodução dos peixes levará em conta o local onde os ovos são depositados, o qual deverá oferecer condições ideais de oxigênio, temperatura e alimentos, sem esquecer também que esses ovos precisam estar protegidos contra predadores inimigos. A maturação sexual, ou seja, a idade na qual se inicia a reprodução, depende de vários fatores. Entre eles, podemos citar a temperatura do ambiente, o alimento disponível, o tamanho do peixe e o ambiente em que vive. Algumas espécies variam a idade de reprodução de forma significativa. A primeira maturação sexual da tilápia, por exemplo, ocorre entre o 7º e o 12º mês. Já a carpa capim pode atingir a idade para a reprodução em apenas após 2 ou 3 anos de vida. Então, vai depender da maturação sexual de cada espécie, né? Agora, sobre a reprodução natural. É um tipo de reprodução que ocorre em ambiente natural e os peixes sexualmente maduros lançam seus gametas sem a participação direta do homem no processo de reprodução. Aqui mostrando um exemplo, da reprodução natural de peixe. Os gametas masculinos são lançados na água livremente, por isso a taxa de fertilização da reprodução natural é baixa. Aqui explicando, uma nota explicando Piracema. É o período das chuvas de verão onde os peixes sobem até as nascentes. Para quem não sabe, os peixes eles têm um comportamento migratório. Então eles costumam subir até as nascentes dos rios para botarem seus ovos. As fêmeas, nesse período da Piracema, todos os peixes, eles sobem o rio em direção à nascente para se reproduzirem. Nessa época da Piracema, é proibido a pesca. Aqui no sítio mesmo, em todos os rios são proibidos a pesca no período da Piracema, para não atrapalhar esses peixes se reproduzirem, para não atrapalhar a propagação dessas espécies. Então, a reprodução dos peixes acontece da seguinte forma, a maioria dos peixes, A fêmea e o macho, eles liberam seus gametas na água. Então, é como se a fêmea liberasse o seu óvulo e o macho liberasse o seu espermatozoide na água, onde esses precisam se encontrar para acontecer a fecundação e assim se reproduzir. Aí vocês imaginam isso dentro da água. Acontece assim, é muito baixa a fecundação natural, se a gente compara com a reprodução artificial. Por isso que muitas vezes acontece a reprodução artificial dos peixes, até mesmo para aumentar a população da espécie. Às vezes a espécie está ameaçada de extinção, não consegue se reproduzir, não tem um número suficiente de peixes dessa espécie para se reproduzir. Então essas espécies elas necessitam de uma reprodução artificial. A gente usa a reprodução artificial também porque para aumentar a população, para os criatórios, para a piscicultura. Então, é assim que acontece a reprodução natural dos peixes. Os machos liberam seus gametas, as fêmeas também liberam seus gametas femininos, e esses gametas se encontram na água e são fecundados.
aqui uma questão para vocês pensarem aí. Qual a principal diferença entre a reprodução natural e a reprodução artificial? Qual a importância do local onde ocorre a reprodução dos peixes? É muito importante o local, né? Dependendo do local, se for um local com vários predadores, com outras espécies que podem se alimentar desses óvulos, né? A taxa de reprodução vai ser mais baixa. Então é importante que a reprodução dos peixes ela aconteça em um local seguro, livre de predadores, com a temperatura adequada, com a luminosidade adequada, para possibilitar a fecundação desses óvulos. Agora vamos falar um pouco sobre a reprodução artificial. Essa reprodução ela conta com a intervenção do homem com a finalidade de produzir quantidades abundantes de ovos, larvas e alevinos para serem utilizados em cultivos. Os peixes reprodutores são selecionados e destes retiram-se os óvulos e espermas, e em seguida é realizada a fecundação artificial a seco, ou seja, fora da água. Então os óvulos eles são retirados, né, das fêmeas, os espermas dos machos, em seguida se realiza uma fecundação artificial. Então, quando você vai reproduzir um peixe, né, você seleciona aquelas características desejáveis. Então, um peixe com tamanho adequado, com melhor desempenho, com maior resistência à doença, você vai fazer uma seleção artificial para fazer essa reprodução da espécie. A reprodução artificial ela pode acontecer sem e com tratamento hormonal. Na reprodução artificial sem tratamento hormonal, os peixes reprodutores eles são capturados durante a desova natural. Os produtos sexuais, ou seja, os óvulos que são da fêmea, o esperma que são dos machos, eles são retirados e unidos artificialmente, ocorrendo a fertilização da óvula. Aqui como que acontece? Primeiro você tira o peixe da água, seca aqui no local onde vai se fazer a extrusão, e os óvulos, você retira esses óvulos. A extrusão ela é a retirada dos óvulos e a espermiação é a retirada do esperma. Após a captura da fêmea reprodutora, o primeiro passo é a secagem do local com o auxílio de uma toalha. Em seguida, se inicia a compressão da região ventral do ventre para a extrusão em uma vasilha limpa. A espermiação e a extrusão. O mesmo ocorre com o macho reprodutor, com a espermiação sobre a mesma vasilha onde foram coletados os óvulos. Após a coleta, os ovos fertilizados são incubados e cultivados até o estágio de larva e alevino, em condições controladas, assegurando a elevada taxa de sobrevivência e crescimento saudável. Agora vamos falar um pouco da reprodução artificial com tratamento hormonal. Nesse método ocorre a manipulação dos reprodutores com a indução da ovulação e desova com hormônios hipofisários. Hormônios hipofisários são aqueles hormônios retirados da hipófise. Hipófise é uma glândula, nós humanos também temos, responsáveis pela manutenção dos hormônios no nosso corpo. Tanto que existem várias pessoas, né, que têm problema na hipófise e sofrem com diversas doenças. Para melhor compreensão, vamos explicar o processo de hipofisação utilizado na piscicultura. A hipofisação é uma técnica baseada na desova por indução de peixes. Consiste na seleção de peixes doadores com a extração da sua hipófise, que é dessecada em acetona, e depois essa hipófise é macerada com solvente, formando o extrato hipofisário. A hipófise ela está localizada no lado ventral do cérebro, logo abaixo do hipotálamo, e ela está ligada a um infundíbulo. Também é chamada de glândula pituitária. A hipófise produz, acumula e armazena os hormônios que desempenham papel fundamental na maturação sexual. Aqui está mostrando a localização da glândula pituitária, que é a glândula da hipófise. Então, o hormônio que é extraído do extrato hipofisário, ele deve ser administrado via intramuscular, entre o músculo,
e o local mais utilizado é a base da nadadeira peitoral. As fêmeas elas devem receber doses maiores de hormônios do que os machos, pois doses parceladas eles vão produzir melhores resultados nas fêmeas do que simplesmente uma única dose. Então aqui algumas atividades para vocês fazerem, diferenciarem a reprodução artificial com e sem tratamento hormonal dos peixes e as atividades de aprendizagem. Por hoje é isso.